Olá, aqui é a Dani e este é o podcast Bota Pra Fora, um espaço para compartilhar sentimentos, inseguranças, ideias e noias. Olha eu aqui para gravar mais um episódio desse podcast. Dessa vez eu decidi falar sobre os medos. Pensei no assunto e falei, não, vou falar sobre os medos, acho que é um assunto que vai render. Bom, vou falar sobre os meus medos, vou falar sobre os medos da humanidade, sobre o que é o medo, esse universo aí que envolve esse sentimento de medo. E queria dizer, assim, já para adiantar aqui, para você ficar empolgado para ouvir esse podcast até o final, encontrei uma pesquisa que diz quais são os 3 maiores medos da humanidade. E eu vou dizer quais são. Mas você precisa continuar escutando, porque eu vou dizer isso aqui só lá mais pra frente. Então continua ouvindo aí. Bom, primeiro eu fui lá no Google em pesquisar o que era o medo, qual que era o significado dessa palavra, para poder trazer aqui o contexto disso. E o que é o medo? Ele é uma espécie de perturbação diante da ideia de que se está exposto a algum tipo de perigo. Esse perigo pode ser real ou não. Ele é um estado de apreensão, de atenção, esperando que algo de ruim vai acontecer. Então, o nosso corpo, quando ele sente medo, ele fica mais ligado, digamos assim, né? É uma função que já nasce com a gente e que é um instinto de sobrevivência, que protege, né? Porque se a gente não tem medo, a gente vai fazer coisa maluca sem pensar, né? Então, o medo também é uma das barreiras, digamos assim, pra gente não acabar com a nossa vida. Porque ele protege a gente de fazer algum tipo de besteira, né? Então, digamos assim que ele é uma trava que nos ajuda a pensar nos riscos e nas consequências antes de fazer alguma ação. E ele também é uma resposta do nosso corpo nos momentos em que a gente se sente amedrontado e precisa agir. Por exemplo, a gente tá ali numa situação, tá pegando fogo, a gente tá com medo, mas se a gente paralisar, a gente vai morrer queimado. Então o quê? Tem que agir, entendeu? O medo também tá ligado a isso, por isso que ele é um instinto de sobrevivência. E eu não sei se vocês já perceberam, mas conforme a gente vai crescendo, vai ficando, né, adulto, os nossos medos eles vão mudando, né? Geralmente, tipo, uma criança, ela tem medo do quê? Tem medo do escuro, tem medo de ficar sozinha, tem medo de bicho-papão, de coisas mais, digamos assim, leves. E aí a gente vai crescendo, aí vai mudando, aí nossos medos também mudam conforme a gente vai amadurecendo. E, de certa forma, a gente vai criando camadas, né? Camadas e camadas de medos, né? Uns imaginários, outros reais. E esses medos, eles vão mudando a forma que a gente enxerga e experimenta o mundo, né? Muito do que a gente faz, do que a gente fala, é permeado por todas as nossas camadas aí internas de medos, inseguranças. O medo serve pra gente se proteger de muitas coisas, mas viver o tempo inteiro com medo não é uma sensação boa e pode trazer muitos problemas, né, pra nossa vida. Porque tem gente o quê? Que tem medo de não agradar, que tem medo de ser rejeitado, que tem medo de falar o que pensa. E aí você para pra pensar, até que ponto essa pessoa é livre pra ser quem realmente ela é? E pra saber o que ela realmente quer. Se todo o tempo ela tá com medo de falar, de fazer ou de agir de tal maneira. É uma pessoa que meio que não tem liberdade, né? Ela tá presa a coisas que às vezes estão só dentro da cabeça, que o pessoal de fora às vezes nem se importa, nem pensa em nada disso. E o medo que você tem de desagradar outras pessoas, de não atender às expectativas dessas pessoas, faz você se fechar. E a gente pode, tipo, ir criando muros, e aí isso vai afastando a gente das outras pessoas, dos convívios. Mas tem outros tipos de medos que derivam de experiências, traumas. E esse tipo de medo tem que ser tratado com remédio e tal. Eu encontrei uma frase que eu acho que faz muito sentido, dizendo que o medo é um sequestrador de experiências. E agora eu falo por mim mesma. Várias vezes eu já deixei de fazer coisas, de falar, por medo. Então, de certa forma, eu deixei de viver alguns momentos, viver algumas coisas por conta de medo. Quem nunca deixou de falar ou de fazer alguma coisa com medo do que os outros iam pensar, do que aquilo ia aparecer para outras pessoas, dos julgamentos e tal. Eu vou dizer aqui alguns exemplos meus, o que eu deixei de fazer e deixei de falar por conta do medo. Eu já deixei de falar, tipo, resposta, sabe, em sala de aula, quando o professor pergunta, o que é isso aqui? Alguém sabe? Eu sabia, mas mesmo assim não falava por medo e por vergonha de, tipo, sei lá, tá errado. E aí eu passar vergonha na frente da sala inteira, sabe? Aí depois alguém responde
responde e eu falo, realmente, eu sabia. Já teve esse tipo de coisa de medo de eu falar. Eu também já passei por situações em que tava sentindo alguma coisa por alguém, tá gostando da pessoa, mas não falar pra ela, simplesmente porque eu tava com medo de ser rejeitada, de que a pessoa fosse zoar com a minha cara. O fato de eu não ter falado, ou melhor, se eu tivesse falado pra essa pessoa que eu gostava dela, talvez, tipo, a gente tivesse se relacionado e tal. Eu não falei, passou. Então, tipo, essa pessoa nunca vai saber que eu gostei dela. E isso é muito triste, né? Porque simplesmente por medo de falar o que eu tava sentindo, eu deixei a oportunidade passar. Eu já deixei de ir em montanha-russa por medo de altura algumas vezes. Então, tipo, não tenho essa experiência. Na montanha-russa do Hopi Hari, né? Quem conhece sabe. É aquela de madeira, eu não fui porque eu tava morrendo de medo. Eu também já deixei de ir em brinquedo de terror por medo também dos monstros, essas coisas assim. Nossa, eu tenho uma história muito engraçada. Eu tinha 13 anos, eu tava no Play Center e era noite do terror. Tava eu com a minha amiga lá. Aí ela foi procurar a irmã dela e me deixou sozinha na frente de uma fila. E aí ela demorou pra voltar. Aí eu falei, vou ir atrás dela. Nisso que eu fui, eu não sabia que os monstros já estavam liberados pelo parque andando. E aí eu dei de cara com uma bruxa de patins. E essa bruxa viu que eu tava com medo, aí ela começou a vir atrás de mim. E aí eu comecei a correr, mas a bruxa corria mais que eu, porque ela tava de patins. E eu não sabia pra onde ir, eu tava morrendo de medo, me cagando. Aí eu falei, meu Deus, o que eu faço? Aí eu lembrei, os monstros não entram no banheiro. Fui eu, correndo pra dentro do banheiro. Foi uma situação... Hoje eu ri, eu dou muita risada disso, mas foi muito amedrontador e constrangedor, né? Essa história aí. Mas depois eu encontrei a minha amiga e deu tudo certo. E eu não fiquei mais com medo. Mas olha, gente, passei o medo danado esse dia. E agora eu vim aqui falar sobre a pesquisa lá que eu mencionei no começo do episódio. Foram mapeados em 38 países do mundo quais são os 3 maiores medos da humanidade. Quem fez essa pesquisa foi a Pew Research Center, foi feita em 2017, e os resultados que ela chegou foi que, em primeiro lugar, com 62% de pessoas dizendo que o Estado Islâmico é o maior medo dela. Em segundo lugar, ficaram as mudanças climáticas, com 61% das respostas. E em terceiro lugar, mas não menos importante, os cyberataques, com 51% das respostas. E bom, eu fui pesquisar também sobre os medos mais comuns entre as pessoas. E aí tem uma listinha aqui que eu vou falar pra vocês. O primeiro lugar é o medo de falar em público. E confesso que já foi um medo que eu já tive muito. Antes de fazer teatro, eu tinha muito medo de falar em público. Hoje eu acho que não mais. Já consegui trabalhar melhor isso. Outros medos. Medos de insetos. E aí você pode pôr aranha, borboleta, mariposa, sei lá, qualquer tipo de inseto aí. Muita gente tem medo de insetos. Medo de altura. Medo de morrer. Medo de palhaços. E também medo de andar de avião. Enfim, o que eu queria propor aqui agora, no final desse episódio, é um exercício. É você pegar um papel e escrever todas as coisas que você faria se não tivesse medo. Eu fiz esse exercício e as coisas que eu faria seriam pular de paraquedas, pilotar uma moto e nadar de noite na praia. E você? Quais seriam as coisas que você faria se não tivesse medo? E agora, vamos aos quadros desse podcast. O Joga na Roda é o quê? É o quadro onde vocês participam. Pode mandar pergunta, desabafar, mandar sugestão, mandar crítica, qualquer coisa. Tá lá, tá livre pra você jogar na roda o que você quiser. Então é só ir lá no @botaprafora_podcast, me mandar, que eu vou trazer aqui pro programa. Até agora ninguém mandou, mas mesmo assim eu continuo dizendo que esse quadro existe, que eu tenho fé que uma hora alguém vai aparecer falando alguma coisa. E o segundo quadro é o Pronto Falei, que é o quadro de indicações, dicas e coisinhas legais. Eu terminei de ler um livro que chama O Mundo que Habita em Nós. Ele é da Liliane Prata e ele traz reflexões filosóficas sobre a gente, sobre a nossa relação com o mundo e com nós mesmos. É um livro maravilhoso que me inspirou nesse episódio aqui, algumas coisas que eu trouxe hoje eu encontrei lá. Então eu recomendo que vocês leiam, é muito bom. E é curtinho, tem acho que 130 páginas. A minha segunda dica também é um livro, chama Por Lugares Incríveis. A Netflix transformou esse livro em filme agora, saiu recentemente. É muito bom o livro. Eu não vi o filme ainda, confesso, mas quero muito assistir. O livro é bom, eu queria indicar pra vocês. Se forem assistir o filme, leiam o livro antes, é muito bom. Ele conta a história de 2 adolescentes que se encontraram no topo da escola, assim, na parte de cima, porque os dois iam se matar, eles iam se suicidar. E aí eles viram amigos, eles começam a viver experiências e tal, e um ajudar o outro. É muito legal. E tem um pouco, acho que, a ver com esse episódio de medo, né? Porque, de certa forma, o suicídio é uma das respostas a você não conseguir mais lidar com seus medos. Então, eu acho que é um bom
uma boa indicação pro tema é relevante. Então é isso, eu agradeço você que ouviu até aqui, agradeço a audiência, o apoio, um beijo, até o próximo programa, tchau!